Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei, Senhor, que nos tornemos semelhantes. Concedei, Senhor, que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho. E assim como trouxemos para a natureza a imagem do ser humano terreno, possamos trazer pela graça a imagem do ser humano novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciando essa celebração da paixão, nos acomodamos para ouvir a palavra de Deus. Silêncio, ó silêncio, Deus nos fala ao coração. Silêncio, ó silêncio, Deus nos fala ao coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem?
ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos fiéis, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo,
e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu. Exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu um grande glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Os irmãos e irmãs que estão aqui poderão acompanhar a narrativa da paixão sentados, e você que nos acompanha também poderá assim fazê-lo, para melhor nos concentrarmos dentro dessa narrativa da entrega de nosso Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João.
Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntaram: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procuram, então deixem que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarde a tua espada na bainha. Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu ao judeu o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunte aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre em que. Mas se falei bem, por que você me bate? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa.
Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Você o diz, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Você não teria autoridade alguma sobre mim, se ela não lhe fosse dada do alto. Quem me entregou a você, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritaram: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César.
Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe e sua irmã e a irmã da sua mãe, Maria de Cleofa e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, em uma esponja, embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Você deve se ajoelhar agora e, se não puder, incline sua cabeça. Nos levantemos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois a do outro, que fora crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus,
pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, os poucos irmãos que aqui estão representando toda a nossa paróquia, nesses tempos de isolamento social, reverendíssimo diácono José Francisco, o povo da fé que está em sintonia conosco através da gravação desta celebração da paixão do Senhor, que depois em outro momento iremos deixar à disposição dos irmãos e irmãs que assim quiserem estar vendo e rezando conosco. Nós estamos seguindo a orientação dos nossos bispos, de modo particular do nosso arcebispo. Estaremos transmitindo apenas a missa de Páscoa, e nossa paróquia segue o nosso bispo. Talvez na sua casa, no seu convívio, você encontre pessoas que não estão concordando. Nem a igreja está concordando. Só que a igreja quer o bem dos seus fiéis. Por isso, então, nós como Igreja Católica Apostólica Romana não podemos tomar uma iniciativa à revelia das autoridades sanitárias, porque senão nós estaremos desvestindo um santo para vestir outro. Adianta muito a gente vir rezar em multidão e depois sairmos talvez já infectados. Correremos o risco de acusar a igreja e acusar os irmãos, porque talvez saiamos daqui infectados. Por isso que a igreja tem essa prudência. Então você, meu irmão e minha irmã, ao invés de ficar lamuriando, você primeiro agradeça a sua saúde. Segundo, vamos continuar pedindo ao Senhor por Maria, que faça-nos vencer esta pandemia. Nós que aqui estamos, você talvez que nos assista, talvez seja uma liderança na sua comunidade. Então, por mais que talvez você não concorde, você também não ataca, porque é o que nós temos visto nas redes sociais. Cristãos católicos, apostólicos romanos, que inconformados talvez, por não poderem ir à igreja, ouvir a igreja, eles acusam várias coisas. Jesus também foi injustamente acusado, conforme nós ouvimos, mas nem por isso deixou de salvar a humanidade pelo seu sacrifício. Então queremos que esta ausência, queremos que essas impossibilidades que este momento tem nos proporcionado, nos faça três coisas. Primeiro, nos sentir igreja católica independente de onde estamos. O batismo nos faz igreja aonde quer que estejamos. Segundo, que a gente saiba valorizar o que nós sempre fizemos e que às vezes não valorizamos. O ir à celebração, ir à missa na sua comunidade, na sua paróquia, chegar no horário. Às vezes, muitas vezes nós esquecemos que tudo tem começo, meio e fim. E quantas vezes chegamos depois que começa a celebração ou a missa?
Hoje, quando a gente vem à comunidade, somos restritos e gostaríamos talvez de encontrar mais pessoas que estão nas nossas pastorais, que estão nos nossos serviços, que estão nos ministérios, e a gente não consegue, porque não pode, não podemos nos reunir. E ainda ontem mesmo, alguns dias atrás, tinha tantos católicos que reivindicavam a comunhão nas suas bocas, acusando a igreja de tirar esse direito deles, e hoje ninguém pode comungar, porque não pode se reunir. Deus não castiga. Essa pandemia não é um castigo. Essa pandemia é resultado de escolhas que o ser humano faz, e que muitas vezes são escolhas que faz porque quer, sem olhar o conjunto das coisas. E olhando então para o sacrifício de Jesus, nós percebemos que ele veio trazer uma nova lógica, veio propor uma nova maneira de encararmos ao próprio Deus e também nos relacionarmos. E nós verificamos que pelo ensinamento de Jesus, que ontem nos falou que amor com amor se paga. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse mais: a dimensão do lava-pés seria que quem ama se coloca a serviço. Então quem ama não tiraniza, quem ama conta com os outros, quem ama não se sente autossuficiente, quem ama não fica preso às coisas que já nos fizeram sofrer. E isso é um exercício de amor, amor que faz os pais amarem seus filhos, filhos amarem seus pais, amor que faz com que a gente recomece e dê uma chance a quem nos pisou no calo ou nos fez algum mal, amor que faz com que a gente perceba que pela entrega de Jesus, toda atitude que leva ao bem, embora pareça insuficiente ou desapercebida, pelo sacrifício redentor de Jesus, nós entendemos então exatamente esta nova lógica. Um Deus que não devia nada, um Deus que sempre passou fazendo bem, mas um Deus que, enquanto homem, foi acusado de coisas que ele não fez, como às vezes também somos acusados de coisas que não fazemos. Porém, a verdade sempre vem à tona de uma maneira ou de outra. Então, a Sexta-feira Santa para nós católicos, ao ver a leitura de Isaías, que reflete ali as feições de alguém que sofre e que a liturgia atribui a Jesus, que também foi escarnecido, despojado das vestes, que foi flagelado, que morreu, crucificado, mas que depois ressuscitou. Então, o silêncio desse dia não é um silêncio de morte. O silêncio desse dia é o silêncio do agricultor que planta a semente e espera vê-la germinar. Como nós também agradecemos a entrega de Jesus hoje, nos silenciamos, não estamos tristes, porque Jesus já morreu e já ressuscitou, não vai morrer de novo e nem de novo ressuscitar, mas nós revivemos essa entrega que dá todo sentido ao que realizamos. Então o silêncio nosso é o silêncio de quem espera a semente germinar. Em Cristo também aconteceu isso. Jesus foi posto no sepulcro, mas dali 3 dias iria ressuscitar, como ressuscitou. E é por causa da sua ressurreição, é por causa do seu amor, que a gente a cada ano pela Semana Santa, que este ano está totalmente restrita, nós a cada ano pela Semana Santa a gente agradece essa entrega e busca fazer com que Deus também faça germinar os nossos esforços, os nossos sofrimentos e ao mesmo tempo também as nossas conquistas. Hoje não é um dia de somente bater no peito e nos acharmos pecadores apenas, mas hoje é um dia sim de bater no peito, dizer que nós somos pecadores, mas dizer que nós queremos continuar a seguir Jesus,
a não insistir nos mesmos pecados, a não insistir nas mesmas manias, mas pela força da graça redentora do sacrifício de Jesus, então nós entendemos que Ele caminha conosco, que Ele quer dar sentido então a tudo que nós realizamos. A carta aos Hebreus foi muito clara também, quando percebemos que Jesus, o grande sumo sacerdote, ofereceu o seu corpo, a sua vida por nós, como os sacerdotes do templo, da época do Antigo e Novo Testamento, também entravam no templo e ofereciam sacrifícios pelo povo. Como também nós sacerdotes, em cada missa, em cada celebração, continuamos também a oferecer o sacrifício da Eucaristia, corpo e sangue, antes pão e vinho que se tornam corpo e sangue do Senhor. Que a cada vez que celebramos, anunciamos que Deus está conosco, a nos motivar, a nos conduzir, a nos fortalecer. Por fim, ao longo dessa celebração da paixão, nesse silêncio que nos envolve, silêncio não da morte, mas silêncio do germinar, silêncio do germinar de quem lançou a semente e que espera que ela germine, essa é a ideia, nesse silêncio que vai nos envolver até a noite de amanhã. Queremos pedir ao Senhor que se entrega por nós, em comunhão com todos aqueles que sofrem também, pessoas que nós conhecemos que sofrem, pessoas que não conhecemos e que também estão sofrendo, por uma realidade ou por outra. Também queremos associar ao sofrimento de Jesus e a sua entrega e a sua vitória, tudo aquilo que realizamos também pelas nossas pastorais, pelos nossos ministérios e serviços. Que pelo sacrifício da cruz de Jesus, nós possamos assim exercitar também a humildade. Às vezes brigamos por tão pouco, nos desentendemos por tão pouco, queremos nos afastar por tão pouco, que esquecemos de olhar para a cruz, o trono da cruz, o trono da graça, onde o Rei Jesus, que foi aclamado no domingo de Ramos, mas que hoje padece por nós, não sem motivo, e não sem uma causa, mas a gente sabe que o trono da cruz não foi a última palavra. A cruz se tornou apenas o instrumento que Deus utilizou para nos salvar, e utilizou do seu Filho, para que pelo sacrifício do Filho, nós possamos perceber que todos os nossos sacrifícios, que todos os nossos esforços, em nome da fé, em nome de tudo aquilo que Deus já nos fez, Ele quer continuar iluminando, Ele quer continuar fortalecendo, Ele quer continuar nos conduzindo. Também ao longo dessa celebração, nosso pedido é esse: Senhor, que saibamos amar, porque amando a gente consegue relevar, amando a gente consegue se aproximar e resolver, porque quando a gente não ama e deixa levar pelos sentimentos mesquinhos, a gente se fecha, a gente não consegue olhar ao redor e ver que talvez exista uma cruz maior que a nossa, a gente por fim não consegue entender a mensagem do Senhor. Então, numa realidade que a todo momento nos incita a competir, nos incita a pagar o mal com o mal, hoje, sexta-feira santa, a gente agradece ao Cristo que soube levar até o fim a missão do Pai e que diz que tudo o que fazemos, em nome do que cremos, em nome do que amamos, Deus faz germinar. Por piores que sejam então os nossos sofrimentos, as nossas angústias, é em Jesus que encontramos o alento, que encontramos a força para que sejamos seus instrumentos. Não somos nós quem salvamos, é Deus que salva, utilizando-se de nós. Deus não precisava, mas Ele quis e quer contar com todos nós. Por isso que o que fazemos enquanto igreja, nós continuamos a mensagem do Senhor, que mesmo bastando a si mesmo, preferiu
e prefere contar com nós todos. Que nosso amor seja maior que nossa dor. Juntos? Que nosso amor seja maior que nossa dor. Ó Jesus, por Maria, que vençamos a pandemia. Ó Jesus, por Maria, que vençamos a pandemia. Amém. Amém. Este é o momento que nós vamos fazer a oração universal da igreja. Toda sexta-feira santa, a igreja, pelo sacrifício de Jesus, pede para que rezamos por todas as circunstâncias que existem, e entre elas a própria missão da igreja. Por isso nós vamos fazê-la sempre de pé e nos ajoelhando os que puderem a cada momento que for nos sugerido. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que é a vossa igreja. Que a vossa igreja, presente em todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve sã e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o Santo Padre, o Pontífice que escolhestes, para que o povo cristão católico que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, sempre unido e não dividido. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso arcebispo Dom João Inácio, por todos os bispos, presbíteros, em especial nosso Padre Paulo, os diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um
pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos que amanhã, nesta nossa matriz, serão batizados, e outros também que virão, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo judeu da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Nos levantemos.
Ó Deus, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar também ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, nos amando melhor uns aos outros, independente de religião, e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Nos levantemos. Ó Deus, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de vos procurar, para que vos tendo encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham também a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirijam o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Rezemos de modo particular pelo nosso país, pelo mundo inteiro com essa pandemia. Empregos estão sendo dissolvidos. Estamos preocupados com o que pode acontecer amanhã. Por isso que Deus seja a nossa luz, a nossa força, para que não nos percamos diante dessas incertezas, e que possamos com serenidade e com justiça, sem partidarismos que ficam puxando cada um para o seu lado, mas que nosso país e no mundo cada um olhe pelo bem-estar coletivo, que é o que estamos buscando e é o que Deus quer de todos nós. Que não pensemos só em nós, que pensemos também nos outros que conosco caminham. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações, a liberdade religiosa, o trabalho de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação de seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz.
Nos levantamos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza, consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo, que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Nos levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que, Senhor, se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os irmãos percebem que somente uma vez ao ano nós fazemos esta oração universal. Naquilo que antes já falamos, é que a morte de Cristo abrange a todos, mesmo aqueles que não têm a mesma fé que nós temos. A morte e a salvação que Cristo nos trouxe pelo seu sacrifício quer englobar a todos. Assim, agora nós passamos a fazer a adoração da cruz. Em nossas comunidades, esse é um momento que o povo gosta muito. Então, vocês que aqui estão serão representantes daqueles que não puderam estar aqui. O padre e o diácono, somente nós beijaremos a cruz. E por uma questão de prudência, os irmãos e irmãs só vão poder tocar na cruz e se persignar. Podemos combinar assim? Sim. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Adoremos. bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor, que se entregou por nós, nos ensinou e nos chama a cada vez que rezamos a aprofundarmos o seu sentido de nos perdoar, clamar a Deus de Pai e contar com a força que vem dele. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei, o poder e a glória para sempre. Nós somos felizes porque fomos convidados a participar da ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há
Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Jesus, por Maria, que vençamos a pandemia. Ó Jesus, por Maria, que vençamos a pandemia. Jesus, manso e humilde coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Maria. Sede a nossa salvação. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Agradecemos a todos que colaboraram para que esse momento pudesse acontecer. Cerimoniários, equipes de liturgia, acólitos, instrumentistas e cantores, o povo da fé, que aqui representa toda a nossa paróquia. Também aos técnicos que nos ajudam na filmagem, ao nosso diácono. Estaremos sempre em comunhão uns com os outros, isolados, porém não separados. Isolados, porém não separados. Agora, após esta oração sobre o povo que eu e o diácono faremos, nós sairemos em silêncio. E lembramos que hoje, às 19 horas, acompanhe pelo nosso Face a celebração das 7 palavras, das últimas 7 palavras de Jesus na cruz, a ser conduzidas por mim e por outras pessoas com que preparamos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma boa tarde a todos.